Então, a lei de Coulomb trata da força entre partículas dotadas de uma certa quantidade chamada carga elétrica. A maneira como calculamos essa força aqui está. F é igual a uma constante, chamada de constante eletrostática, cujo valor é 9 vezes 10 a 9. Isso é multiplicado pelo produto dessas cargas em módulo e dividido pela distância ao quadrado. Uma lei semelhante é a lei da gravitação universal, mas que dessa vez, em vez de partículas com carga elétrica, tratamos de corpos de partículas com massa. A carga elétrica tem as seguintes propriedades. Existem dois tipos de carga elétrica, em relação ao sinal, positiva e negativa. Isso faz com que tenhamos dois tipos de interação. A interação atrativa, que se dá quando as partículas têm sinais diferentes, como representado nesse desenho, e a interação repulsiva, que acontece quando as partículas têm sinais iguais. A carga pode ser quantizada. A maneira de calcular a quantidade de carga de um corpo depende de um valor fundamental, que é o valor da carga associada a prótons e elétrons, cujo valor é 1,6 vezes 10 a menos 19, positivo para o próton, negativo para o elétron. E a carga também pode ser conservada. Estou representando isso dessa seguinte maneira. Muito bem, vamos às questões. Determine a intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas iguais a 1 Coulomb situadas no vácuo e a 1 metro de distância. É dada a constante eletrostática. A primeira questão, portanto, eu tenho duas cargas, ambas com o valor de 1 Coulomb, positivas, portanto, uma força de repulsão entre elas aparecerá, como diz a questão, separadas por uma distância de 1 metro. Aqui está o valor da constante. O que se pergunta é isso: qual é a força entre elas? Bom, a força eletrostática, já que tratamos de carga, é dada pela lei de Coulomb, que aqui está. Então, vamos calcular isso. Bom, pelo menos essa vez, eu vou responder as questões colocando a unidade, para a gente ver por que esse F aqui, claro, no Sistema Internacional de Unidades, a força é dada em newtons. Então, como é que vai aparecer o newton aqui? Bom, vamos lá. Então, substituindo os valores, vou fazer passo a passo. A gente tem, portanto, F igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9. Vou colocar a unidade, Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado. Aqui está. Vamos colocar isso dentro de parênteses. Isso aqui multiplica o módulo das cargas. Como as duas cargas são positivas, mesmo que não fossem, tudo isso viria para cá positivo. Então a primeira carga tem valor de 1 Coulomb. Aqui está. Que multiplica pela segunda, que também tem valor de 1 Coulomb. Tudo isso divide pela distância, e a distância entre essas partículas é 1 metro. Então, eu tenho 1 metro, e tudo isso está ao quadrado. Bom, vamos lá. Continuando, eu vou ter o seguinte: a força vai ser, veja, se 1 está multiplicando esse 1 aqui, então 1 vezes 1 vai dar 1. 1 ao quadrado aqui embaixo dá 1. Então vai ficar 1 aqui em cima, dividido por 1 aqui embaixo. 1 dividido por 1 vai dar 1. Que multiplica pelo 9 vezes 10 a 9, vai dar 9 vezes 10 a 9. Agora perceba, quando eu fizer aqui C vezes C, então eu vou ter C quadrado. E quando eu fizer M ao quadrado aqui, vai ficar M ao quadrado. Bom, então, isso aqui, C quadrado, veio de C vezes C, M ao quadrado veio de M ao quadrado. Então, esse C quadrado aqui, ele vai cancelar com esse C quadrado aqui. Ó. Então, aqui eu tenho C quadrado, aqui também eu tenho C quadrado.
E esse m quadrado vai cancelar com esse m quadrado aqui, ó. Sobrando o n de Newton, que é o que a gente esperava para a força. Então, a força, nesse caso, entre essas duas partículas, é de 9 vezes 10 a 9 newtons. Veja que é um valor de força extremamente grande, né? Bom, isso por quê? Isso porque o Coulomb, um Coulomb é uma carga já muito grande. Por essa razão, nós vamos trabalhar em alguns exercícios, você vai ver, os submúltiplos da carga, os submúltiplos do Coulomb. Vamos apresentar eles aqui. Bom, o primeiro submúltiplo que a gente vai ver é o milicoulomb. O milicoulomb significa a milésima parte de um Coulomb. É como se eu tivesse um Coulomb dividido por 1000. Nós vamos representar ele por MC, M minúsculo C. Isso aí, em número, em valor, significa 10 a menos 3 Coulomb. Exemplo, se aparecer 2 MC, ou seja, 2 milicoulomb, isso aqui é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 3 Coulomb. O segundo submúltiplo é um microcoulomb. Veja, representado por essa letra grega aqui chamada Mi. O símbolo do microcoulomb é esse, μc. Significa, a representação em termos de valor é 10 a menos 6 Coulomb. Um exemplo, menos 7 microcoulombs é a mesma coisa que menos 7 vezes 10 a menos 6. O outro, nanocoulomb. O nanocoulomb é N minúsculo C, que significa 10 a menos 9 Coulomb. Um exemplo, 5NC, 5 nanocoulomb. É a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 9. E por último, o picocoulomb. P minúsculo, C maiúsculo, significa 10 a menos 12 Coulomb. Um exemplo, menos 4 picocoulomb, menos 4 PC. Então a gente reescreveria isso com 4 vezes 10 a menos 12 Coulomb. A segunda questão. A segunda questão aqui que nós vamos responder é uma questão simples. Diz: um corpo inicialmente neutro é eletrizado com carga Q. Veja que aparece um Q maiúsculo, nós podemos representar. Em alguns exercícios vai aparecer a carga como um Q maiúsculo, não tem problema. Veja, já aparece uma coisa que a gente aprendeu agora. Uma carga Q igual a 32 microcoulombs. Veja, aparece isso aí. E a pergunta é: qual o número de elétrons retirados do corpo? Então nós temos um corpo inicialmente neutro e ele é eletrizado por um daqueles processos que a gente citou na primeira aula. E a carga dele é 32 microcoulombs. Então é isso que ele quer saber. Ora, nós vamos fazer essa questão por aquela fórmula que a gente viu agora há pouco. A quantidade de carga de um corpo é o número de elétrons ou prótons em excesso multiplicado pelo valor fundamental, que a gente sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vamos substituir isso nesta forma. Veja, eu começo aqui, ó, o Q. A gente já tem o valor 32 microcoulombs e a gente já sabe que isso significa o quê? Significa 32 que multiplica 10. Se a gente olhar aqui, o microcoulomb, olha só, significa 10 a menos 6. Então é 32 vezes 10 a menos 6 igual N é o número de elétrons que foram retirados vezes o valor da carga de um elétron, né? Correspondente à carga de um elétron. Nós sabemos que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Não precisa colocar o sinal aqui. A gente está tratando de uma quantidade. Então esse N vai ser igual, veja, esse 1,6 vai passar dividindo. Então vai ficar 32 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, então isso aí vai dar o seguinte: N igual 32 dividido por 1,6 dá 20. 20 vezes 10. E aqui, ó, menos 6. Vamos relembrar essa propriedade aqui. Conserva a base, né, que é 10. E subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 6. Menos, mas já tem um menos também aqui. Menos 19.
Então isso aqui vai ficar menos 6, e menos por menos aqui dá mais. E vai ficar menos 6 mais 19, isso aqui dá 13, né? Sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Então, 13. 13, no caso, elétrons. Então, foram retirados, veja, um número enorme de partículas. 20 vezes 10 é 13 elétrons. Vamos para a terceira questão. Bom, então, lendo a terceira questão. A distância entre o elétron e o próton no átomo de hidrogênio é da ordem de 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Letra A. Determine a intensidade da força de atração gravitacional. Letra B. Determine a intensidade da força de atração eletrostática entre as partículas. E letra C. Compare os valores obtidos. Aí vem os dados, né? Alguns dados. Bom, para nos ajudar, está aqui o desenho, né? Então considere que aqui a gente tem uma representação do átomo de hidrogênio com o seu próton ao centro. Com o seu próton ao centro, aqui está ele, positivo, e com o elétron na órbita, negativo. A distância entre eles, estou representando aqui. Tudo que foi dito na questão aqui está. Então vamos para a primeira coisa que se pede. A força gravitacional, vamos usar a lei da gravitação universal. Então, substituindo os valores aqui, a gente vai ter F igual a constante, ali está, 6,67 vezes 10 a menos 11, que multiplica a massa das partículas. Bom, nesse caso, vamos lá. Vamos pegar aqui, massa do próton, 1,7, que multiplica a massa do elétron. Bom, e a distância é 5,3 vezes 10 a menos 11. Então vamos lá, vamos calcular isso aqui. Bom, feito tudo isso na calculadora, isso vai dar o seguinte resultado. Multiplicando 1,7 pelo 9,1 pelo 6,67 dividido pelo quadrado disso aqui, a gente vai ter esses números aqui. Bom, aqui em cima, 6,67 vezes 1,7 vezes 9,1 dá aproximadamente 103 vezes 10 a menos 69. Estou somando aqui os sinais iguais. Conserva a base, que é 10, e somos os expoentes. Menos 11, menos 27, com menos 31. Menos 69. Tudo isso dividido por 5,3 ao quadrado, aproximadamente 5,8 vezes 10 a menos 22. 103 por 28, 3,7 vezes 10 a menos 47, que vem de menos 69 menos 22. Muito bem, então a letra A está respondida. Vamos agora para a força eletrostática. Tem F igual, substituindo os valores, constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9, que multiplica o valor das cargas associadas a prótons e elétrons. Então, 23 vezes 10 a menos 29, embaixo 28 vezes 10 a menos 22. Então a força vai ser aproximadamente 0,8 vezes 10 a menos 7. Bom, vamos para o último quesito dessa questão, que pedia para calcular a relação entre a força elétrica e a força gravitacional. Então, fazendo isso, vamos lá. Força gravitacional, 3,7 vezes 10 a menos 47. Força eletrostática, 0,8 vezes 10 a menos 7. Resultado disso, dividindo 3,7 por 0,8, a gente vai obter. Bom, o que isso aqui significa? Significa que a força gravitacional é da ordem de 10 a menos 40 vezes menor do que a força eletrostática.